Vamos começar aqui para a gente não perder muito tempo. Aqui é um tema bastante relevante, né? Tem muitas dúvidas, tem muita inquietação a respeito desse decreto. Então, vou tentar fazer um resumo assim bem simplificado para que a gente possa primeiro compreender do que se trata esse decreto, o que ele está mexendo, o que muda, né? O que significa, na verdade, esse decreto para a vida dos aposentados, dos aposentandos, né, que são ligados aí à universidade. Então, esse decreto ele vem, né, como uma medida de centralização das administrações de aposentadorias e pensões, né, num órgão que não vai ser mais a UF. Né? Então, ao invés de você, numa salinha da UF, procurar dar entrada lá no seu pedido dentro da universidade, esse procedimento passa a ser feito num órgão que eles escolheram ser o INSS. A gente vai tratar com calma cada uma dessas consequências aqui. Mas o decreto, ele trata, a princípio, dessa centralização. Bom, o que muda, então, efetivamente, com a vinda desse decreto 10.620? Ele muda basicamente, nesse momento, tá? Basicamente, dois itens. Ele muda o local, a estrutura física, né? Ou seja, o prédio onde agora os aposentados ou os aposentandos vão procurar para tirar dúvida, para dar entrada no seu processo de aposentadoria. Então, assim, é como se a UF tivesse construído um novo prédio e tivesse falado, olha, agora o setor de aposentadoria não é mais na reitoria, é nesse prédio aqui. O decreto, de certa forma, transfere para o prédio do INSS, ou seja, para esse local, para essa estrutura física, todo o tratamento relativo à pensão, à aposentadoria, revisão de benefício, tudo isso. E muda também, né? Tem aí a previsão de uma transição, mas o que muda também são as pessoas que vão analisar, os recursos humanos. Então, ao invés de ser um servidor, né, da universidade especificamente, né, que trata aqui na reitoria tem uma sala específica que é a divisão de pagamentos de aposentados e pensionistas, e tem os servidores que trabalham lá. Com esse decreto, a previsão é de que não haja mais uma sala na universidade, e sim no INSS, e, por consequência, os servidores, né, os trabalhadores que vão analisar esse pedido, que vão processar esse pedido, passa a ser também da estrutura do INSS, e não mais da estrutura da universidade. Uma dúvida muito comum, é importante a gente fazer esse esclarecimento aqui, né, num primeiro momento, e depois analisar as consequências mais a fundo. Mas uma dúvida muito comum que as pessoas têm é achar que essa transição, né, ou seja, essa centralização para o INSS, significa que a pessoa vai deixar, né, o aposentado ou aposentando, vai deixar de ter direito às regras do seu regime, do regime próprio de previdência social, então as formas de cálculo, paridade, integralidade, tudo isso, e vai migrar para o regime do INSS, que é o regime geral de previdência social, que é da iniciativa privada. Por enquanto, gente, esse decreto não traz essa previsão. Então, embora o local, a estrutura física, os recursos humanos, né, que vão ser utilizados para processar os pedidos de aposentadoria, de pensão dos servidores da UF, sejam do órgão do INSS, o regime, ou seja, as regras para cálculo, a idade para se aposentar, o tempo de contribuição, os valores que vocês recebem, índice de atualização anual ou não, a paridade, folha de pagamento, isso tudo permanece como está. Por enquanto, permanece como está. Tá? Então, quem é servidor, ele continua sendo regido pelo regime próprio de previdência social. Ele não passa lá para o regime da iniciativa privada. Então, tem gente, por exemplo, que pergunta se vai ter o reajuste, né, anual que é aplicado ao INSS. Não, porque esse reajuste ele é previsto, por exemplo, para quem se insere no regime geral de previdência social, para quem é da iniciativa privada. Por enquanto, né, dentro da previdência social, a gente ainda tem
a distinção desses dois regimes básicos, que é o regime dos servidores públicos e o regime da iniciativa privada. Então, reforçando aqui, por enquanto, não existe essa migração. Tá? O que existe é só passar o local físico, mas os regimes ainda continuam distintos. Quais são os problemas imediatos, então? Por que muita gente está preocupada com a vinda desse decreto? Bom, primeiro, a gente certamente vai ter uma burocratização enorme do processo, né? Uma vez que toda a sua vida funcional ela está registrada aqui dentro da universidade. Quando você troca só o local físico, a estrutura, né, os recursos humanos, por exemplo, que vai analisar esse pedido, você já dificulta a análise desse pedido. Né? É diferente um servidor que trabalha no âmbito da universidade, que está acostumado a lidar com as regras de aposentadoria do regime do servidor público, analisar esse pedido e você transferir isso para um órgão que não tem o hábito de fazer a análise desses pedidos, que não tem, né, todo o registro da vida funcional do servidor. Então, isso aí toda a comunicação vai ter que remeter à UF, para a UF trazer informações e volta para cá. Então, a gente vai ter necessariamente uma perda grande da eficiência e da excelência na análise dessas pensões, das aposentadorias, dentro aí da estrutura do INSS. Não é nenhuma novidade também que o INSS é um órgão extremamente sobrecarregado, soberbado de trabalho e muito demorado, muito lento. Se hoje as pessoas, né, já entendem que existe uma demora na análise das pensões, das aposentadorias e dos pedidos relativos a isso tudo aqui dentro da UF, a gente pode assegurar que dentro do INSS essa demora vai ser muito pior, muito maior. Então, isso é um impacto imediato que não tem como fugir. A gente tem ainda, né, como os trabalhadores do INSS, os servidores de lá, mexem, na verdade, lidam, né, a sua vida inteira com o regime, né, da iniciativa privada, analisando esses processos, a vinda de processos que tratam do regime dos servidores públicos vai ser, de certa forma, uma novidade, né? A gente pode dizer assim, mas algo diferente para eles fazerem. E isso aumenta mais, obviamente, a chance de erro de cálculo, né? De erro ali no processamento de algum dado que, eventualmente, a gente vai ter que contestar administrativamente, judicialmente. Então, todo esse processo, né? É burocracia, é lentidão, é demora, é erro, é demora para rever. Então, a gente sabe que vai ser um processo muito complicado caso esse decreto realmente não venha a ser derrubado. E, por fim, a gente tem, né, um elemento que é muito importante, porque o afastamento desse grupo, aposentados, pensionistas, aposentandos, de dentro, né, dos muros da universidade, isso também é pensado, né, para ir ocasionando uma perda da identidade, do vínculo daquela pessoa com o local que ela trabalhou a vida inteira, né? Então, a gente vai perdendo essa noção de pertencimento, de coletividade, e isso, sem dúvida, atrapalha também nos processos de mobilização, das lutas, né? Então, tem esse problema também mais geral, né? 10 minutos, Dalila. Tá, já estou finalizando, um minutinho só. A única coisa que eu quero deixar claro para vocês é que, embora esse decreto, na atual circunstância, ele não preveja a mudança de regime hoje, ele certamente pavimenta, ele facilita esse trabalho. Então, a gente não pode ser tão ingênuo, né, de achar que o governo está trazendo um decreto para melhorar a vida dos servidores, para aumentar a excelência, sem nenhum projeto à frente. E o projeto, certamente, seguramente, é a extinção do regime de previdência dos servidores, que, por enquanto, ainda tem certos benefícios a mais que o regime da iniciativa privada, e a ideia, né, me parece que é para conseguir pavimentar esse caminho para futuramente fazer essa migração, tá? As medidas jurídicas e o cronograma, tem muita gente que já pergunta, já é para fazer, como é que está agora? Então, vamos lá. Já existe uma ação direta de inconstitucionalidade que pede basicamente a anulação do decreto, tá? Já foi colocada, tá para análise da liminar, não teve decisão ainda. Os sindicatos de base têm a possibilidade de fazer ações internas, né, ações locais, para questionar esse decreto.
O cronograma da universidade, o cronograma da migração para as universidades, nesse cronograma, a UF tem a previsão de migração para agosto do ano que vem. Eu botei 2021 aqui, mas é 2022, tá? Para agosto do ano que vem. Então, por enquanto, aqui no âmbito da UF, ainda permanece tudo dentro da universidade. Então, esse foi o resuminho, né? Assim, tentando ser bem sucinta e clara para a gente tentar esclarecer essas dúvidas. Mas é importante ressaltar que a gente já tem impacto imediato com esse decreto, né? E a gente tem aí a pavimentação de um caminho que é mais nocivo ainda. Então, é necessário mais do que nunca ter essa mobilização, ter atuação em todas as frentes para que a gente tente barrar esse decreto. Concluo.